Bem, estou aqui novamente, pessoal, para passar para vocês mais algumas dicas para que sirva como uma forma de vocês encurtarem caminhos e tentando, né? Muitas vezes a gente consegue acertar pela experiência que a gente tem, né? E em relação a alguns tópicos que eu achei importante vocês se aterem. Primeiro, lembrando, né, dos conceitos. Então, peguem os conceitos de discussões, lembrando que existe uma primeira discussão e uma segunda discussão, né? Que, para vocês não confundirem, que a palavra discussão é uma palavra ruim, né? Porque no sentido coloquial, ela não tem o mesmo sentido do que no nosso regimento interno. Então, discussão, né? Vamos lembrar que discussão significa debates, né? Lembrando aquela sequência que depois das discussões encerradas, passa-se para as votações. Então, estudem sempre, como eu tenho comentado, sempre assimilando bem os conceitos. Então, verificando o conceito de votação. As questões de ordem, lembrar quais são as hipóteses de questões de ordem. Outra coisa que eu acho interessante vocês lembrarem, qual é o conceito de declaração de voto, né? Quando o parlamentar fundamenta o seu voto, é a declaração de voto, é a fundamentação das razões que levaram o parlamentar a votar. Uma outra coisa que eu acho de bastante relevância é as decisões do presidente da Câmara, que cabe recurso, e aí o prazo para interposição de recurso é de 2 dias úteis. Então, lembrem disso, porque é muito comum realmente em concursos públicos, em geral, a pergunta sobre recursos, prazo para interpor recursos. Quem julga o recurso da decisão do presidente da Câmara, vamos lembrar disso, que é o plenário que julga o recurso. Primeiro, a Comissão de Justiça e Redação, ela elabora um parecer antes do plenário julgar. Então, é um procedimento para vocês terem bem em mente. Recurso no prazo de 2 dias úteis. Comissão de Justiça e Redação elabora um parecer para o plenário julgar. Outra coisa que eu acho muito importante, até porque é atribuição do presidente da Câmara, do futuro presidente de vocês, é que nos casos omissos, o presidente vai se posicionar e esse posicionamento dele vai gerar uma coisa que é chamada pelo regimento interno de precedente regimental. Então, os precedentes regimentais, eles surgem tanto nos casos omissos decididos pelo presidente da Câmara, como também quando o presidente da Câmara interpreta alguns artigos, a interpretação dada pelo presidente da Câmara em relação a alguns dispositivos do regimento interno também são denominados de precedentes regimentais. Então, é outra coisa que eu acho que é importante vocês fixarem. Mais um detalhe que eu acho que é interessante é vocês lembrarem das convocações extraordinárias, quando é que elas ocorrem, tá? E, finalizando as nossas dicas de hoje, atenção especial em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aquela preocupação, né, porque eu até comentei com vocês, de que tudo está baseado no orçamento. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela iria aprovação do projeto de lei para o exercício seguinte, que seria através dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estar estabelecido qual é o orçamento para o próximo exercício. E aí, se eles perguntarem na prova, e se o projeto de lei de diretriz orçamentária não for aprovado, como é que fica? Aí eles vão utilizar como base a lei em vigor atual. Então, por exemplo, vocês estão no ano X, aí é apresentado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano seguinte. Se esse projeto não for aprovado, para o exercício seguinte, a base do orçamento vai ser da lei atual. Ok? Então, ficamos por aqui nas nossas dicas de hoje. Até uma próxima oportunidade que eu vou passar para vocês mais algumas dicas.